Muito bom dia, meu povo! Sejam bem-vindos ao Balanço Geral que começa a partir de agora. Eu sou a Maria Eduarda de Sá e a gente vai juntos até 1 da tarde, com muita dica de economia, bate-papo, informação e tudo o que aconteceu na região nas últimas 24 horas. E eu começo falando sobre as mudanças climáticas que estão afetando a nossa região e o mundo. Também iremos falar sobre o início da safra 2023-2024. Essas informações passam a ser destaque no seu programa local. Agora vamos para um breve intervalo e já voltaremos. Muito bem, voltamos com você, meu amigo e minha amiga. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo pelas plataformas digitais, pelo nosso Facebook, YouTube e também o nosso Instagram. Participe comigo, deixe seu comentário, me diga de onde você está nos acompanhando. Muito bem, agora eu começo falando sobre as mudanças climáticas e como estão afetando a nossa região. Eu fui até a Escola Estadual Lucas Auxílio Toniasso, anexa à Escola Municipal Norberto Schwantz, e fomos conversar um pouco com o professor Edson Paian, que soube nos explicar melhor sobre o que são essas mudanças climáticas e como estão afetando a nossa região. Roda a matéria. Olá, muito boa tarde a todos. Hoje estou aqui nas dependências da Escola Estadual Lucas Auxílio Toniasso, anexa à Escola Municipal Norberto Schwantz. E nossa equipe veio até aqui para entrevistar o professor Edson Paian. Boa tarde, professor. Boa tarde. Como vai o senhor? Tudo bem, e você? Tudo certo. Vamos às perguntas? Vamos lá. Como você descreveria as mudanças climáticas? Olha, o próprio nome, o próprio conceito já dá um indicativo de resposta. As mudanças climáticas nada mais são do que as alterações químicas que temos presentes na atmosfera, principalmente na primeira camada, que se chama troposfera, que fica a 12 km de altitude de nós. Quais as principais causas das mudanças climáticas? Pois bem, de acordo com os cientistas, estudiosos sobre os casos de mudança climática, eles afirmam que é os gases de efeito estufa, os GEs. E como a atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis, contribui para as mudanças climáticas? A queima de combustíveis fósseis ocorre quando você retira da natureza os restos de animais e vegetais para se tornar em combustíveis. Quando você faz essa dinâmica, você tem que olhar duas correntes de pensamento, duas correntes de pensadores. Tem umas que falam que a nossa camada, que é a camada aqui que cerca a nossa Terra, que é chamada de efeito estufa, ela já é natural e está equilibrando a Terra com a temperatura média de 15 graus. Já tem outros teóricos que afirmam outra corrente de pensamento e dizem que ela não é natural. E quando a gente muda toda essa dinâmica, a gente altera. E quando a gente fala de combustíveis fósseis, toda vez que você retira algo da Terra e emite, você vai causar mais poluição, por exemplo, na camada de atmosfera. Porque o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o próprio metano são combustíveis que são, de acordo com o IPCC, gases que emitem muito gases de efeito estufa. Quais são os principais eventos climáticos extremos que estão se tornando mais comuns devido às mudanças climáticas? Se fôssemos selecionar os eventos hoje percebidos pelas mudanças climáticas, são vários. Vamos tentar identificar alguns, os mais principais. Essa semana a gente pôde ver nos noticiários e acompanhar, principalmente no Fantástico, no Globo Rural, a semana inteira passando, o que está acontecendo na região sul do nosso país, principalmente no Paraná. Grandes enchentes que não eram comuns nessa época do ano. O que acontece? Quando a gente altera pela ação antrópica, quando a gente emite esses gases, aumenta a dinâmica do efeito estufa, nós mudamos a dinâmica das águas do oceano, que a gente chama o El Niño, que é o aquecimento das águas do oceano. Quando você altera esse aquecimento dessas águas, você muda toda a dinâmica de evaporação e deslocamento das massas de ar que são feitas, realizando os índices pluviométricos de chuva. Aí o que acontece? Muitas regiões que se tem normalidade de chuva não vai ter, que é o caso da Amazônia, que a gente está passando por um regime de chuva muito grande, secas em rios, que nunca se tinha visto na história nos últimos 100 anos. E lá no sul, enchentes. Então esse é um evento. Outro evento também preocupante é a insolação. Essas temperaturas
temperaturas que nós estamos vivendo, principalmente aqui na nossa escola. Por que que isso acontece? Quando você tem o efeito estufa e você emite esses gases, você aquece todo o sistema. É bom lembrar que é diferente o efeito estufa de aquecimento global. O efeito estufa é o processo natural de aquecimento da Terra, normal, e quando você altera essa dinâmica, você tem o aquecimento global. Aí você causa os eventos, né, das mudanças climáticas tão catastróficas que a gente tem hoje. Como as mudanças climáticas afetam a biodiversidade e os ecossistemas? Quando você altera a dinâmica natural do sistema como todo, né, do sistema de vida, claramente vai ter um resultado negativo. Por exemplo, em áreas que você faz desflorestamento, né, o desmatamento, certamente algumas espécies de vegetais e animais ou morrem ou terão que migrar para outras regiões. Nesse processo, muitas aves morrem ao fazer esse percurso. Também nós temos um porém nesse caso. Por exemplo, quando você muda toda a dinâmica de temperatura no ecossistema, muitas aves, por exemplo, não se reproduzem. Muitos vegetais também não se reproduzem. Vamos pegar o exemplo de árvores. As árvores grandes numa floresta, por exemplo, no período de seca elas captam toda a água, as árvores maiores. No período de seca elas dissolvem essas águas pelas raízes para as árvores menores. Então, você mudando a dinâmica, você vai alterar todo esse ecossistema. Interessante. E como as empresas e as indústrias podem desempenhar um papel na redução das emissões e na adaptação às mudanças climáticas? Quando nós falamos de empresa, é muito complicado esse assunto, porque tem algumas empresas que elas se debruçam, né, naquela narrativa de que as mudanças climáticas são naturais e que elas já vão acontecer. E tem outras empresas que são mais sérias, que estão realmente preocupadas com o meio ambiente, eles já incorporam na sua dinâmica, né, organizacional que a gente fala, daquela teoria de que sim, existem as mudanças climáticas naturais que ao longo do tempo vão acontecer, mas a gente sabe que essas mudanças aconteceriam a longo prazo. Então, com as nossas atividades humanas e das empresas, nós estamos alterando esse ciclo. Coisas que poderiam acontecer daqui 100 anos, a gente está fazendo com que aconteça em 50 anos ou menos. Então, essa é a grande preocupação. Mas tem empresas muito sérias que se preocupam com o meio ambiente. Por exemplo, a Natura, na última eleição para presidente, eles pediram para os presidentes quais eram as políticas dos presidentes em relação ao meio ambiente. Então, esses lados estão preocupados realmente com o meio ambiente. Nós temos outra empresa, a Unilever, uma empresa britânica, muito famosa, muito poderosa hoje no meio global, que ela tem vários projetos, né, sobre essas questões ambientais. Por exemplo, eles têm um canal que se você mandar lá um hashtag para eles, cada pessoa que mandar uma mensagem, eles têm a obrigação de plantar uma árvore para essa pessoa. Então isso é muito interessante. Essas empresas que realmente estão preocupadas com o meio ambiente. Mas sabemos hoje que nós vivemos numa lógica do sistema capitalista consumista. Muitas pessoas pensam, né, essas pessoas que têm o domínio da política das empresas, elas se preocupam mais o ter, né, a rentabilidade do momento, mas não pensam nas gerações futuras que nós temos. Qual é o papel da educação e conscientização pública na luta contra as mudanças climáticas? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Qual o nosso papel, eu como professor, e o papel da educação? Quando a gente fala em educação e escola, é importante a gente destacar que a escola não é só aqui na escola, nas quatro paredes. A escola é a escola mesmo, a educação é na escola, na casa dos alunos e também na sociedade. Então, o papel da escola hoje é trazer para a escola projetos, trazer mais pessoas com palestras sobre esses assuntos tão importantes que relacionam ao meio ambiente e fazer com que vocês sejam divulgadores dessas informações, para que toda a teoria que a gente trabalha em sala seja prática lá na comunidade. E quais são suas preocupações para o futuro em relação às mudanças climáticas? Olha, são várias as preocupações. Primeiro, a minha preocupação
Vamos pensar daqui 10, 20, 30 anos. Como que essas temáticas serão abordadas nas escolas? Será que as escolas terão abertura para falar dessas temáticas na escola? Essa é a minha preocupação. Uma outra minha preocupação, por exemplo, as gerações futuras. Por exemplo, meus netos, meus bisnetos, por exemplo, vão ver catálogos de árvores e animais que não temos mais no nosso ecossistema. Então essa é a minha preocupação. Tem outra preocupação também, que é como que as políticas públicas vão adotar essas questões, né, do meio ambiente e com seriedade, né? Deixar o discurso de lado, deixar os discursos, a logística política, mas ser mais efetivo nas questões ambientais. É isso, muito obrigada, professor. Foi muito bom estar com você. Muito obrigado, eu que agradeço. Estarei disponível sempre que eu puder e for da minha alçada, da minha competência, para ajudando vocês a responder algumas questões sobre esse tema. É isso. De volta aos nossos estúdios. Bom, como podemos ver, a situação é realmente preocupante. O que podemos fazer para mudar essa situação? Fica a pergunta. Também estive visitando a propriedade do Sr. Enio Schneider, produtor de grãos da região, e ele nos contou como as mudanças climáticas vêm afetando sua produção. Hoje vim aqui até a propriedade do Sr. Enio Schneider para fazer uma entrevista com ele sobre como as mudanças climáticas têm afetado a produção de grãos. Bom dia, Sr. Enio. Bom dia, Dudu. Vamos lá? Vamos. Como você descreveria as mudanças climáticas? Então, esses últimos 2 anos foram uns anos muito bons para nós produtores, porque a chuva foi bem adequada. A gente teve ótimas produções, né? E foi um plantio muito... Começamos a plantar cedo e não tivemos perca. Então foi muito bom esses últimos 2 anos passados, né? E agora esse ano que veio afetar. Sim, por conta das mudanças climáticas, né? Assim, a gente vê como produtor, eu mesmo tenho uma estação meteorológica aqui na fazenda, ela é conectada na internet e ligada ao pessoal da ProSoja Mato Grosso. E a ProSoja capta o sinal daqui para fazer os mapas nas regiões e daí joga no sistema do Mato Grosso inteiro. Então a gente olha, a gente vê muita dificuldade ainda esse mês de outubro com chuva. Choveu muito pouco. As chuvas que eram para chover no final de setembro, início de outubro, choveu no mês de agosto. Teve ótima chuva lá no mês de junho, teve chuvas, né? Então a chuva veio antecipada. E hoje qual a dificuldade que nós estamos tendo? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão com muita chuva. E nós aqui estamos sem chuva. Então estamos com os plantios atrasados, outras pessoas já replantaram. Então essa semana mesmo choveu para nós na segunda-feira, choveu 30 milímetros. E de segunda até hoje não choveu mais. Estou com o meu plantio paralisado. E quais são as principais causas das mudanças climáticas, de sua opinião? Eu vejo assim, Eduarda, o produtor, eu não sei se você como aluna e tal, vocês podem fazer uma pesquisa. Se vocês pegar o produtor, por exemplo, é o que mais preserva a natureza. Você pode ir numa fazenda e daí tu vai lá ver, as APPs são preservadas, os rios são preservados. Completamente diferente do que outras atividades, por exemplo, atividade garimpeira, atividade pecuária. Então, assim, é só vocês baixar no Google uma foto satélite de uma propriedade produtiva e daí vocês vão ver. Então, são vários fatores, né? Mas nós temos que apostar que o Mato Grosso é um estado muito produtivo, muito bom, que a gente consegue fazer 2 safras. Agora a gente vai ter dificuldade para esse ano fazer 2 safras. Plantio de soja no cedo e daí o plantio do milho. Então já vai ficar bem puxado. Quais são os impactos mais significativos das mudanças climáticas que já estamos observando? Então, a gente, como produtor, sabe, a gente tem várias pesquisas feitas, né, pela Embrapa, são os órgãos, a ProSoja, a gente participa dessas reuniões e debates
Uns falam que o desmatamento vem causar isso, daí já o outro fala que não. Eu sou um produtor, morador aqui da Nona Agrovila há 43 anos, né? Então, na época que a gente chegou aqui, eu cheguei aqui dia 29 de setembro de 1980, então, assim, chovia muito, chovia 6 meses e 6 meses de sol, era assim que era comentado, né? Mas quando a gente chegou, que era só mata, por exemplo, a nossa estrada que nós tinha, na época secava os corvos, tudo secava. E hoje já não seca mais. E na época era mato, hoje não é mato. Então, assim, não dá pra gente ter uma noção exata disso. Se é o mato que fez isso ou não, né? Sim. Quais são os principais desafios que você vem enfrentando como produtor de grãos devido às mudanças climáticas? Então, é do jeito que eu comentei na primeira pergunta. Por exemplo, esse ano, um ano que a gente não esperava a chuva no mês de junho, choveu praticamente e nós não tivemos uma seca tensa do jeito que é os outros anos, que a gente ficava aí 4 meses sem chuva, né? Aí choveu no mês de junho, no início de junho choveu bastante. Quando a gente começou a colher o milho, choveu, tivemos que parar a colheita por causa da chuva. Aí logo no mês de julho choveu de novo e aí veio chovendo. Então, assim, a chuva que nós estamos precisando hoje, choveu no início. Então o nosso plantio atrasou, está atrasado e a gente tem uma pequena preocupação. E quais medidas ou estratégias você adotou para lidar com as variações climáticas em sua produção? É uma boa pergunta. Assim, a gente como produtor e o nosso estado favorece, por exemplo, 2 plantios para nós, que seria plantio de soja e plantio de milho, né? Milho safrinha, soja, primeira atividade, e plantio de milho, a segunda atividade como safrinha. Por exemplo, hoje com essa seca que deu agora, que a gente está falando como seca, e Santa Catarina e Paraná e Rio Grande do Sul, dentro de 8 dias, no estado que mora meu irmão mais velho, que mora lá em Itapiranga, Santa Catarina, que é no oeste, é na beira do rio Uruguai lá, você vê, em 8 dias são 2 enchentes que deu, né? 2 vezes as pessoas tiveram que sair de dentro das suas casas. Então, assim, é assustador o que vem chovendo lá no Rio Grande do Sul e nós aqui sem chuva. E de que forma a temperatura mais quente está influenciando o rendimento e a qualidade de seus grãos? Essa é uma das preocupação grande que o produtor tem, porque, veja bem, como eu já te relatei, na segunda-feira nós tivemos 30 milímetros de chuva. E de segunda-feira até hoje, que já são sexta-feira, não choveu mais. E sol intenso, né? Eu assisti no jornal ontem, Cuiabá hoje vai ser o dia mais quente, com 43 graus. Então veja bem, a temperatura do solo, ela esquenta demais e é onde é que a semente vai, daqui a pouco, se ela não conseguir sair da terra, ela vai cozinhar a semente, ela não vai ter. E aí vem a preocupação. Justamente, aí vem o replantio. É preocupante isso para o produtor. Gastar 2 vezes, né? Com semente, colocar tudo novamente. Nós temos custo muito alto, que veja bem, Eduarda, óleo diesel, né? Óleo diesel caríssimo. E aí o preço do adubo é alto. Semente, então nem vamos falar, porque semente é só sementeiras que produzem semente, a gente ainda não está na tecnologia de produzir semente. São todos fatores muito caros. E aí, assim, você fazer um replantio, além de não ficar bem feito, você vai ter que matar o que está ali, porque geralmente você planta lá, vai nascer tipo assim 30% ou 50%, daí já não... E para nós ter uma produção, tem que ser perfeito, o plantio tem que ser perfeito. Se você colocar 10 sementes por metro, nós não podemos ter perca de 1 semente por metro, que daí já vai faltar 1 pé por metro. Numa quantidade de tantos milhões de sementes por hectare, então já vai influenciar na quantidade que você vai produzir. Você vai produzir bem a menos. E isso é um pouco preocupante. Se você for fazer um replantio, daí os custos seus, e com os preços
das commodities que caiu lá embaixo, né? Soja a gente vendia soja de R$ 160, hoje está numa faixa de 108, 110, 105, todo dia é um preço diferente. Então, para o produtor não é fácil. E de que maneira as mudanças climáticas afetam os mercados de grãos e a tomada de decisões de sua produção? Então, veja bem, hoje os rios da Amazônica estão tudo seco. Tapajós não tem água, então assim, os influentes, que nem nós aqui, temos nossos corguinhos, né? Rio Peixoto, Teles Pires, todos esses rios é o que formam o rio Tapajós. Tapajós não tem água, a nossa produção que ia aqui para Miritituba, no Pará, né? Já está paralisada, agora está indo para Porto de Santos. Então tudo isso aí é um custo diferenciado, e esse custo sobra para quem? Sobra para o produtor. Então, se uma saca de soja nós ia vender lá R$ 110, hoje nós vamos vender ela quanto? Porque os custos de frete vão ficar muito caros e aí vai, de novo, arrebentar em cima do produtor. Sim. Essa é a verdade. Você vê aqui no Rio Amazonas, aqui no Miritituba, está tudo seco. Tá incrível de você ver, né? Então, é bem complicado. Torcer que chova, né? Isso. E quais são suas preocupações para o futuro em relação às mudanças climáticas e à produção de grãos? Diz que assim, o produtor, e eu como sou produtor pioneiro aqui em Terra Nova do Norte, eu venho vários anos plantando e daí são assim, ó. A gente já tem uma noção que são 3, 4 anos bons e daí vem os anos das vacas magras. Por exemplo, agora, do ano passado para cá, a gente vai entrar no ano da vaca magra. Soja com preço caído lá embaixo, milho também detonou os preços, né? Então isso para nós é preocupante. Contando que o nosso maquinário, por exemplo, hoje quem fez compras, né, de tratores, coletadeiras, num preço absurdo, que ela triplicou o valor do que estava, e agora nós temos que fazer contas para nós tocar, porque senão nós não conseguimos pagar as prestações das máquinas. Porque o nosso preço do produto hoje é baixo e a prestação é alta, né? Assim, o pessoal da pecuária é a mesma coisa, né? Que o preço da arroba do boi caiu muito, da vaca, do bezerro. Isso é bem dificultoso para o produtor. É isso. Muito obrigada, senhora, pela sua entrevista. E agora voltamos com nossos estúdios do Balanço Geral. Bom, como podemos ver, devemos nos preocupar. Um estudo realizado pela Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o planeta não resistirá a essas mudanças climáticas e que em algum tempo não será possível vida na Terra. Para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, fomos até a cidade de Sinop, a capital do Nortão, para conversarmos com o apresentador do Balanço Geral de Sinop, Anderson de Oliveira. Olá, muito bom dia a todos. Hoje estou aqui com Anderson de Oliveira, apresentador do Balanço Geral de Sinop. Bom dia, Anderson. Bom dia, Manu. Bom dia a todos. Obrigado por ter me convidado para participar, para discutir sobre esse tema tão importante para a nossa comunidade. Nós agradecemos a sua participação. Vamos às perguntas? Vamos lá. Como você descreveria as mudanças climáticas? Elas podem ser sentidas diariamente. Se você parar para analisar, nós temos aí altas temperaturas sendo registradas, principalmente em Mato Grosso, como vocês veem, e aí pelo mundo afora temos notado alagamentos, desequilíbrio no nível do mar, ou seja, secas severas em diversas regiões, ou seja, podemos sentir isso todo santo dia. Quais são as principais causas das mudanças climáticas? A gente começa primeiro falando do efeito estufa. O efeito estufa é aquele que determina a temperatura do planeta para que possamos sobreviver. É uma temperatura ideal para que o ser humano possa viver. E aí o que ocorre? Nós temos uma grande emissão de gases, nós temos desmatamento que vem de forma ilegal, assolando principalmente o nosso meio ambiente, que é o nosso tema principal. E o que eu coloco como base, instrumento principal para essa degradação ambiental é a atitude humana. São medidas irresponsáveis tomadas pelos seres humanos que implicam nessa mudança considerável do nosso, principalmente da nossa temperatura, enfim. Então é necessário que haja um cuidado, né? Então a gente começa falando do efeito estufa, começa falando da emissão de gases, mas sobretudo precisamos lembrar que o ser humano é o principal causador deste fenômeno. E qual
quais são os principais eventos climáticos extremos que estão se tornando mais comuns devido às mudanças climáticas? Alagamentos, né? Chuvas, um volume gigante. Você percebe agora há pouco na região sul do país as catástrofes em virtude de alagamentos gigantes que ocorreram por lá, com o nível do mar elevado, né? Então a destruição está sendo grande e tudo em virtude dessas mudanças consideráveis no clima. Quais são os impactos das mudanças climáticas no meio ambiente e na sociedade? A gente percebe saúde humana principalmente impactada de forma direta, né? Nós temos menos oxigênio. Se você parar para analisar agora no Amazonas, a cidade está coberta por uma grande nuvem de fumaça que se dá por conta das queimadas. As pessoas que tentam abrir áreas colocando fogo aí nas florestas, e isso tem causado grande prejuízo para a nossa população. Então, quando a coisa é feita de forma desordenada, desequilibrada, o resultado sempre é negativo. E o impacto disso na sociedade, ele é direto. Como as empresas e as indústrias podem desempenhar um papel na redução das emissões e na adaptação às mudanças climáticas? A gente já tem percebido que grandes indústrias, né, têm trabalhado para aplicar métodos que diminuam a emissão de gases, que é o principal vilão, né, o principal elemento que acaba degradando a nossa atmosfera, acaba degradando o nosso meio ambiente. A emissão de gases é uma das principais. E quem emite isso? As grandes indústrias. Eu digo, as indústrias de etanol, de biodiesel, os veículos também emitem gases, mas já está sendo feito um estudo, por exemplo, e já foi aplicado um novo equipamento que chama o Arla, que diminui essa emissão de gases que assola aí a nossa atmosfera. E quais são os riscos econômicos e financeiros associados às mudanças climáticas? Madu, a gente percebe o seguinte: a mudança climática ela tem afetado e diretamente as altas temperaturas têm sido registradas. Aí eu te pergunto, sei que você que está aqui como entrevistadora e eu entrevistado, como que o ser humano ele trabalha no calor excessivo? Lembrando que uma pesquisa aponta que nos próximos 20 anos podemos chegar a uma temperatura de 50 graus. Esse ser humano, nesse indivíduo, ele não vai conseguir produzir. Diminui a produção, consequentemente, diminui o faturamento. Economicamente, isso é ruim. E as mudanças climáticas já têm sido, né, consideradas como um vilão, uma vilã, né, para a economia brasileira. Então, se nós não fizermos algo agora, pode acreditar que nós teremos um impacto negativo gigante para o futuro. Então, já está sendo feito estudo, já está sendo feito debates, seminários que pretendem entender um pouco mais sobre essas mudanças. Podemos considerar também o próprio fenômeno El Niño, que também vem de encontro a isso. E aí, onde isso atrapalha na economia? A produção menor, o faturamento menor. Então, quer dizer, o nosso país ele é impactado de forma direta por conta dessas mudanças também. E o que podemos fazer para mitigar as mudanças climáticas e se adaptar a elas? Primeiramente, eu acho que se adaptar a elas não seria legal o termo. Nós temos que tentar mudar isso, dá tempo. Nós temos que evitar o desmatamento, nós temos que fazer o descarte regular do lixo doméstico no local certo, evitar de desmatar, enfim, nós temos que fazer a nossa parte como cidadão. Temos que cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, orientar, educar os nossos filhos, buscar levar informações, porque tudo isso no futuro vai implicar no prejuízo, principalmente e diretamente para cada um de nós. Então, se adaptar a isso não seria a palavra legal. Eu acho que nós temos que fazer algo para mudar. E essa mudança começa de casa. Começa você ensinando o seu filho a viver de forma responsável. Por exemplo, a reciclagem, por exemplo, o descarte regular do lixo. Nós temos aí, né, os itens que devem ser seguidos, os descartes, por exemplo, plástico no lugar de plástico, lixo orgânico no lugar de lixo orgânico. Se você começa a fazer isso a partir da tua casa, nós teremos resultados diferentes depois. E quais são as suas preocupações para o futuro em relação às mudanças climáticas? Saúde do povo. Saúde do povo. Por exemplo, vamos ter uma água limpa, potável para beber, porque vai estar comprometida. A poluição, por exemplo, é um grande elemento que contribui também para tudo isso. Oxigênio. Nós não vamos conseguir respirar adequadamente, não teremos um ar
puro, limpo, porque imagina um lugar sem árvores, um lugar sem matas e, sobretudo, a gente falar da espécie humana, mas também lembrar da nossa fauna, os animais que sobrevivem nas florestas, que estão sendo desmatadas de forma criminosa, por exemplo, desmatamento, queimadas, e a nossa fauna ela precisa também do nosso cuidado. Então, a principal preocupação, a saúde humana, a saúde dos animais e, é claro, cuidar do nosso planeta é importante, né? Temos que fazer isso e evitar. Temos tantos desastres, tantas mortes, tantos locais que vivemos pessoas sem moradia depois de, por exemplo, desmoronamento de áreas que estão comprometidas por conta desse mau cuidado do meio ambiente. Então a nossa parte precisa ser feita a partir de agora, cada um de nós, e ainda dá tempo de mudar. É isso, muito obrigada, nossa equipe agradece a sua entrevista. Eu que agradeço, você, Manu, parabéns a todos. Qual é o nome do colégio? Escola Estadual Lucas Auxílio Antoniazzi. Escola Estadual Lucas Auxílio Auxílio Antoniazzi. Um abraço para todos os professores, diretores, espero ter ajudado e contribuído para com vocês nesse projeto tão bacana. Então, como vimos no programa de hoje, vamos cuidar mais do nosso meio ambiente, vamos preservar nossa fauna e nossa flora, vamos cuidar mais do nosso planeta. O programa vai se encerrando por aqui, tenham um ótimo e abençoado final de semana. Um beijo e um abraço a todos e até semana que vem.